Boa tarde, para vocês que acompanham a gente pelo N-Meeting. Meu nome é Kleber Carvalho, eu vou falar hoje sobre como escolher uma plataforma para o seu e-commerce neste webinar. Fazendo um parênteses sobre mim, para que vocês saibam o que está falando com vocês, eu sou formado em gestão de empresas de varejo já desde os anos 2000. Trabalhei por 7 anos no Submarino como gerente na área comercial. Depois da fusão com a Americanas eu saí e fui prestar consultoria independente. Depois da consultoria independente, gerenciei algumas operações de varejo online, de livros e de baby care. E antes de vir para a Enexio, eu trabalhei num projeto no Banco Itaú, Unibanco, que era uma consultoria de um projeto de captação de recursos mais baratos, gestão de risco. Eu trabalho no Enexio, uma empresa que foi fundada para atender a uma demanda crescente de literatura e de boas práticas que não existia no e-commerce, por ser tudo muito recente. E lá em 2007, 2008, iniciou-se as atividades e ao longo desse tempo foi criada uma metodologia proprietária para que a Enexio consiga atender, transferindo conhecimento e mostrando as oportunidades e desafios para os seus clientes, como ele pode atuar de maneira eficiente no e-commerce, isso numa visão 360 graus do negócio. Voltando para a apresentação, nós vamos tratar de 3 temas. O primeiro é o que é uma plataforma. O segundo, como contratar um fornecedor correto para o meu tipo de negócio. E o terceiro item é o que esperar dessa solução. Quando você contratar, o que você vai receber em troca para, principalmente, ajustar as expectativas e não incorrer em frustrações de nenhuma das partes. O que é uma plataforma? A plataforma é um dos pilares do e-commerce, mas ele não é o único pilar. Ele é um sistema responsável pelo gerenciamento, pela navegação, pela usabilidade, pelas promoções que o consumidor vê no site. E depois, a partir daí, existe um ecossistema para atender o teu negócio. Basicamente, a plataforma para a visão do consumidor é a vitrine da tua loja. É ali que você vai expor o teu conteúdo, os teus produtos, os teus serviços, e é neste momento que você precisa conseguir atingir o consumidor. Mas, como eu disse, ela não funciona sozinha. Existe um ecossistema em volta dela que vai permitir com que você, depois de vender o produto, depois de atender a expectativa inicial do teu cliente, você tenha que fazer o processamento interno disso até o produto chegar naturalmente na casa do teu consumidor, gerando aí uma experiência de compra satisfatória para essa relação de consumo. Quais são os principais requisitos, o mínimo de requisitos necessários que uma plataforma de e-commerce precisa ter? Naturalmente, aqui são poucos requisitos que eu coloquei, porque eu entendo que sem isso você dificilmente vai conseguir fazer uma gestão eficiente do seu negócio. Então, a quantidade mínima de requisitos necessários, eu entendo, são, primeiro, segurança de informação. O cliente precisa estar tranquilo e seguro de que, ao colocar os dados pessoais, dados de pagamento, cartão de crédito, etc., os dados pessoais como CPF, como endereço dele, ele vai passar essa informação para uma empresa que usa segurança de dados, porque o hackeamento de informações ainda é o principal fator de medo dos consumidores no consumo online, junto com a questão da entrega. Aliás, do problema da entrega. Então, segurança de informação é a condição sine qua non para que uma plataforma consiga transparecer de forma clara para o consumidor que ele pode colocar os dados dele aí que estejam bem cuidados. Outro ponto é a área do cliente. Ele precisa ter uma área em que ele consiga controlar toda a parte de dados dele, mais a área em que ele vai controlar os pedidos, as experiências que ele já teve com essa loja.
Precisa ter também uma área de cadastro de produto dentro do próprio site. Em geral, é bom que você faça parênteses aí, as informações de cadastro de produto ou ficam, geralmente ficam no sistema de gestão, no ERP, e são naturalmente enviados à plataforma, mas como um espelho de informação. Mas, em casos de empresas que não possuem ERP, ele precisa ter uma área para o lojista conseguir cadastrar os produtos dele com todas as informações necessárias para satisfazer a sede de informação do consumidor. Você vai precisar também ter uma área de controle de pedidos, e essa sim começa a ser um problema na operação se você não tiver esse tipo de informação bem trabalhada, bem cuidada na tecnologia. Por quê? Porque senão você não consegue gerenciar esses pedidos. E não consegue acompanhá-los em cada estágio da venda. Né? Você precisa ter um gerenciador de preço, em que você vai controlar o aumento ou a diminuição de preços e colocação de promoções de acordo com a estratégia definida pela empresa. Essa plataforma precisa ser capaz de atender a modelos de vitrines diferentes, porque uma coisa é o consumidor entrar na homepage da tua página, do teu site, da página principal. Quando ele começa a aprofundar a navegação dele, o ideal é que ele tenha ambientes independentes e que abasteçam suficientemente de informação a respeito dos produtos e o mais objetivo possível em relação a chegar a esses produtos. Então, a navegação, que eu falei lá atrás de usabilidade, ele também passa pela questão de ter vitrines diferentes em cada um dos ambientes. Outra questão é o sistema de controle de entregas. Não há outro método de você comunicar o consumidor ou de você ter tranquilidade de saber que aquele terceirizado entregou o seu produto na mão do cliente se você não tiver um sistema de controle de entrega. E você vai naturalmente abastecer isso de acordo com a informação do transportador, e o seu cliente vai ser comunicado de sem ter a necessidade de gerar um contato no atendimento. Agora, uma questão que é mais complicado de vocês analisarem é a questão de possibilitar as melhores práticas e técnicas de SEO. SEO são técnicas de otimização de conteúdo, para que os motores de busca, essencialmente, consigam ler o conteúdo do teu site, seja ele conteúdo técnico, conteúdo descritivo dos produtos, seja ele conteúdo informativo da empresa. Porque os motores de busca mais conhecidos como o Google, eles têm os famosos robôs dele. O último robô do Google foi denominado Panda. Né? Então ele lê a internet todos os dias, e existe uma estruturação de dados que ele consegue enxergar de melhor forma ou pior forma. E isso também vai contribuir, naturalmente não é só isso que vai fazer que a tua loja fique bem posicionada, tem uma série de fatores envolvidos, mas possibilitar a prática das melhores técnicas de SEO é um dos fatores importantes na contratação e na análise para a contratação de uma plataforma, porque a médio prazo é ela que vai permitir que você tenha o desenvolvimento da tua indexação nos motores de busca, e naturalmente você tenha o aumento da tua audiência orgânica. E aumento de audiência orgânica significa menor necessidade de investimento de marketing. As outras duas questões são relacionadas à escalabilidade. Então, a plataforma precisa ter a capacidade de crescer junto com vocês, sem ter a necessidade de você, a cada ano, 2 anos, ter que trocar de tecnologia, porque isso tem impacto direto na performance do negócio, tanto daquilo que foi indexado ao longo de todos esses anos aí na internet. Toda a informação que foi propagada, ela acaba tendo uma perda de qualidade gigante, né? Então a escalabilidade é uma questão a ser enxergada nas plataformas ou nos softwares disponíveis na hora que vocês forem fazer essa concorrência, essa definição de serviço. E um método de controle de estoque. Geralmente isso daí também fica na parte do ERP, e o ERP, Sistema de Gestão Interna, é quem controla também e principalmente o giro, a cobertura, a reposição de estoque. Mas em negócios que não tem sistema de gestão para controlar o estoque, você precisa ter alguma tela, algum drive que você consiga
fazer as marcações corretas de entrada e saída de estoque para que a tua venda não seja comprometida. Vender um produto e não ter um estoque para entregar. E não ter produto para entregar que você vendeu é o início da morte de qualquer operação. Outro ponto é quais os periféricos com que a plataforma precisa permitir integração. Eu disse lá atrás que o e-commerce é um ecossistema. E um dos pilares do ecossistema é a plataforma, mas não é o único. Nessa estrutura toda existem diversos outros sistemas e naturalmente vai depender muito do tamanho que você tiver, do planejamento que for desenvolvido a longo prazo, mas, em essência, existem algumas correções que a plataforma precisa permitir integração para que ao longo do tempo você vá melhorando a sua performance dentro da empresa. Primeiro, o sistema de gestão, né, que é o famoso ERP. Você precisa pensar na contratação ou no desenvolvimento de uma plataforma em que, ou no início da operação, ou em determinado tempo do negócio acontecendo, ele vai permitir a integração com a ERP, que é a troca de informação entre plataforma e ERP, que vão fazer o controle dos pedidos, o controle dos pagamentos, o controle das entregas, o controle de subida e descida de produto, o controle de estoque, de aumento de estoque e diminuição de estoque. Essa troca de comunicação que valida e que aumenta a performance do teu negócio, sem ter a necessidade, naturalmente, de interação humana. Outro serviço importante que vai se conectar ao teu sistema, à tua empresa, são as transportadoras. São elas, em geral, no Brasil, 100% das entregas, se não for 100%, é muito próximo disso, são feitas por empresas terceirizadas. Então, o transporte precisa estar ligado ao teu negócio. Geralmente estão ligados ao ERP, mas nada impede que façam a ligação desse sistema, a integração direta com a plataforma. Você também vai precisar de gateway de pagamento, onde o gateway de pagamento é um intermediário tecnológico que vai facilitar a tua vida entre o momento em que o cliente coloca os dados de pagamento dele na plataforma e o momento em que a bandeira envia para o banco a solicitação e o banco aprova ou não essa solicitação. Mas os gateways de pagamento são intermediários tecnológicos facilitadores da comunicação entre a empresa e as bandeiras de cartão de crédito. E aí existem uma série de outros serviços que eles oferecem, mas o principal é isso. Então, até para facilitar o teu controle financeiro, é importante você pensar em ter essa integração com algum gateway. E a plataforma precisa naturalmente permitir essa integração, que é uma integração crítica. Uma outra área importante para permitir a integração e acoplar outros sistemas, e aí existem diversos disponíveis no mercado ou a desenvolver, mas é o sistema de atendimento e staffing, que é como você além de tratar o teu cliente, além de como você utiliza da comunicação para gerar negócio ou para atender o teu cliente, mas você precisa mapear isso, você precisa saber quais são as formas de contato, os motivos pelos quais o consumidor está entrando em contato contigo, para saber, primeiro, se a tua operação é efetivamente saudável e a maior parte dos contatos são contatos de elogios ou simples dúvidas, ou se a tua operação realmente tem um problema crônico que você não identificou ainda, mas que os clientes estão alertando por meio do atendimento ao consumidor. Então, na medida que o cliente entra em contato contigo, é um alívio, tem que ser enxergado assim, para o lojista, porque alguém está identificando um problema que você não está identificando. Um outro periférico aí são sistemas de e-mail marketing, e aí você pode pensar em sistemas de e-mail marketing. Quais são os sistemas de e-mail marketing que eu preciso ter para acoplar? O minimamente necessário são as ferramentas de spam, que é aquela que vai enviar a caixa de entrada do teu cliente, a tua oferta ou a tua comunicação. Mas existem outros sistemas importantes na área de e-mail marketing, e um deles é a parte do CRM, que efetivamente não vai fazer o e-mail marketing, mas vai dar subsídio para vocês para elaborarem as campanhas mais adequadas para cada nicho de cliente. E um ponto importante que está em franco desenvolvimento e visibilidade são os marketplaces. Então, é importante que a plataforma permita e esteja pronta para integrar com os marketplaces, que são, em geral, empresas que detêm um volume de acessos muito grandes e que vocês
lojistas conseguem, naturalmente, em troca de algum percentual de margem, pagar esse serviço, mas ter acesso a uma audiência que você não teria. E, naturalmente, precisa analisar caso a caso de marketplace e fazer as contas bem detalhadas dentro da empresa, mas não vejo como, a médio prazo, as empresas de varejo online não estarem acopladas também aos marketplaces. O segundo ponto de como contratar um fornecedor correto de plataforma, que também é conhecido como um sistema de front-end, existem algumas questões que vocês precisam pensar antes de escolher o fornecedor. Né? Antes de você escolher qualquer tipo de fornecedor. Né? A primeira pergunta que eu lhes faço é, antes de escolher o fornecedor, é importante saber para que você quer contratar esse cara. O que você vai fazer, qual é a real necessidade que o seu projeto requer. Sem ter essas premissas, você vai ter muita dificuldade em ser assertivo na hora da contratação. Você precisa saber o que você quer primeiro antes de saber se alguém consegue entregar o que você quer. E isso você só consegue com planejamento. Então é preciso planejar. Qualquer ação no mundo dos negócios, isso a gente já vê no ambiente pessoal, mas principalmente no mundo de negócios, em que toda a ação ela é geralmente financiada por dinheiro, você precisa saber muito bem onde e por que você está colocando o seu dinheiro ali. Porque depois que o dinheiro entrou no ralo, não tem mais volta. Você acabou de perder esse dinheiro se não for muito bem planejado. E quando ele é planejado, não é a perda de receita, não é a perda de dinheiro, é um investimento que você faz. Mas não é só a respeito de plataforma que você precisa planejar, você precisa planejar todo o seu negócio. Aprofundar a busca de conhecimento aí, que é fundamental para que você consiga enxergar o teu negócio de forma detalhada. E é importante você mostrar isso para alguém bem próximo seu, porque se você vai desenvolvendo ao longo dos meses o planejamento do teu negócio, você acaba, por vezes, ficando viciado na informação. Então, buscar conhecimento e compartilhar conhecimento é uma forma de você verificar se o seu planejamento ele está consistente e se ele vai lhe permitir crescer e desenvolver o seu negócio de forma sustentável. Mas, lembre-se, planejamento é a palavra fundamental antes de colocar qualquer centavo em negociação com o fornecedor, seja ele qual for. Principalmente o investimento em plataforma, que não é um investimento pequeno. Outro ponto é com relação à eficiência. O que quer dizer isso? Primeiro, que pensar em e-commerce é pensar além da plataforma. Isso eu já disse para vocês aqui atrás. A plataforma é só um dos pontos a serem analisados. Segundo, que a escalabilidade e personalização são fatores importantes na hora de tomar a decisão da contratação do fornecedor, porque isso é que vai poder, ao longo do tempo, diferenciar o teu negócio dos outros negócios. Né? Pegar uma caixinha quadrada e colocar como todo mundo coloca para funcionar, você tem que ter muita sorte para que o seu negócio alavanque. A questão é, você precisa pensar em personalização em diversos setores da tua empresa, em diversos modelos de comunicação e modelos de visualização do consumidor. Mas personalização é uma palavra importante para não se perder da mente. E escalabilidade, que se não permitir o crescimento e você tiver que trocar de tecnologia a cada período, o teu negócio está com toda certeza comprometido. Uma outra questão ligada à eficiência é que são as decisões de longo prazo. A maior parte das decisões de negócio precisam ser tomadas a longo prazo. Poucas delas precisam ser tomadas a curto prazo. Então, se você não conseguir enxergar ao longe o seu negócio, dificilmente você vai tomar as decisões corretas agora. E é isso que vai permitir que, ao longo do tempo, você consiga melhorar a eficiência do seu negócio. E um ponto importante é que você precisa pensar nos pilares do negócio. Dentro do e-commerce existem 3 pilares importantes. Um é a área de marketing, um da tecnologia e um de operações. Esses 3 pilares, junto com o atendimento ao consumidor, mas o atendimento ao consumidor nesse caso, ele consegue fugir um pouco a esse equilíbrio, mas esses 3 pilares eles precisam estar devidamente equilibrados. O que isso significa? Significa que
Ao estruturar uma operação de comércio eletrônico, de varejo online, você precisa ter o equilíbrio entre marketing, tecnologia e operações. Por quê? Vamos pensar se você tiver um desequilíbrio na área de operações. Você inicialmente trouxe o consumidor para dentro do seu negócio pelo departamento de marketing. Esse cara, tendo a interseção entre o marketing e a tecnologia, finalizou o pedido dele, mas na hora de você efetuar a operação e a logística de fazer o produto chegar na mão do seu consumidor, você tem problema. Ou seja, aquele cliente dificilmente ele vai voltar a comprar com você e vai te propagar uma imagem desgastante, uma imagem ruim em todos os canais que você possa imaginar, inclusive mídias sociais, que são naturalmente o principal canal de propagação de ineficiências de negócios no e-commerce. É muito fácil você falar mal hoje, então tome muita ciência disso. O mesmo acontece se você tiver um problema na área de marketing. Você tem toda a operação aqui embaixo, tecnológica, o seu site é sensacional, funciona muito bem, a tua operação está alinhadíssima com a estratégia, está pronta para atender, mas o marketing não consegue trazer gente. Ou, se trouxer pessoas para o teu negócio, não estão qualificando essa audiência, estão trazendo qualquer cliente ao teu site. Naturalmente, esses caras vão entrar e vão sair sem deixar o dinheiro com você. E do ponto de tecnologia, significa também que a tua operação interna está funcionando perfeitamente, está pronta para atender a demanda que vier, o departamento de marketing está levando gente para o site, gente de qualidade, está aumentando a audiência do seu negócio, só que a tua tecnologia não é sustentável nesse negócio. E aí, um dos pilares dessa questão de tecnologia é a plataforma. Então, você vai ter bastante tráfego chegando ao teu site, tem uma operação sedenta por iniciar esse desenvolvimento, só que o cara tem problema de navegação, o cliente ele não vai conseguir fechar o pedido, ele vai ter muita dúvida com relação à estruturação de informação. Então, a parte de tecnologia, se ela estiver desconexa em relação a marketing e operações, você efetivamente não tem a finalização do pedido. Então, esses 4 pontos ajudam a pensar na questão da eficiência, que ela, primeiro, precisa ser muito bem desenhada, segundo, precisa ser pensada a longo prazo. Com isso, vocês podem conseguir ter ganho de eficiência, que esse é o desejo de qualquer varejista, ter ganho de eficiência, já que as margens são tão apertadas no varejo. Agora, qual modelo que eu posso buscar de plataforma? Bom, existem 2 tipos de plataformas no mercado. São as plataformas gratuitas, e gratuitas coloquem entre aspas, né, porque não existe almoço grátis, elas não são gratuitas, você vai simplesmente baixar um software e ter sua loja funcionando. E eu explico isso depois. E existem as plataformas pagas, são aquelas que geralmente são em formato SaaS. Né? Também vou explicar na frente, mas são modelos em que você paga para alguém gerenciar a tua parte, o teu parque tecnológico. Agora, porque, já que você decidiu por uma plataforma gratuita, existem algumas vantagens, naturalmente. Você tem a única coisa gratuita que você tem é que você não tem investimento na licença. Você não paga 1 centavo para poder ter disponibilizado os códigos. Em alguns modelos, não são todos. Até plataformas licenciadas gratuitamente, elas têm versões pagas que naturalmente são muito melhores, muito mais desenvolvidas, muito mais robustas e profundas do que as plataformas livres. Né? E naturalmente o conceito de open source é que você consegue mexer dentro do código, você consegue customizar essa plataforma e aí deixar ela muito próxima do que você idealiza de negócio, e isso tem a ver diretamente com a personalização. Então, você tem infinitas possibilidades de diferenciar o teu negócio. Essas são as grandes vantagens de ter uma plataforma, entre aspas, gratuita. Né? Mas, como no almoço grátis, você tem alguns ônus que são da definição por uma plataforma gratuita. Primeiro, o suporte e desenvolvimento. Se o código é gratuito, a aplicação é gratuita, você precisa ter equipe de desenvolvimento e equipe de suporte. Desenvolvimento porque é quem vai efetivamente customizar o seu negócio, deixando as funcionalidades e a aparência dele de acordo com o que você quer. E o suporte tem a ver também com relação à manutenção, que são as pessoas ou a equipe que vai manter o teu site no ar e, à medida em que começarem a aparecer os problemas, essa equipe tem a responsabilidade de regularizar a situação
dentro do código da plataforma. Então, não é plug and play, né? Baixei o arquivo do software gratuito da plataforma, pronto, já tem uma loja pronta. Tem outras duas questões importantes, que uma é referente à hospedagem, então a parte de infraestrutura geralmente fica sob responsabilidade do dono da empresa, do gestor da empresa. A hospedagem é a contratação do ambiente em que vai manter o teu site funcionando. A gente tem vários cases aí, tem Google, tem Amazon, tem Localweb, tem uma série de players que fazem esse tipo de serviço de hospedagem. E talvez o ponto mais importante aqui, e que naturalmente vai variar de negócio para negócio, de uma plataforma gratuita, é que você não tem o conhecimento acumulado para desenvolver talvez todas as funcionalidades, isso fazendo tudo in-house, todas as funcionalidades que estão aí na vanguarda do negócio de e-commerce. Então você vai ter que buscar profissionais ou vai ter que se desenvolver naturalmente ao longo do tempo para adquirir esse conhecimento acumulado. E conhecimento esse acumulado, que eu vou explicar mais na frente, na plataforma paga. No modelo de remuneração da plataforma gratuita, ele não há modelo de remuneração da aplicação, já que o software é um software free, entre aspas. O que há é um investimento que você pagaria a uma empresa de tecnologia, você vai ter que fazer esse investimento que é um investimento contínuo na manutenção da equipe e da infraestrutura para manter o negócio funcionando. Então é apenas uma transferência de recursos. Você não vai ter, talvez, e isso precisa colocar na ponta do lápis, talvez você não tenha ganho financeiro aí. O que você tem naturalmente é ganho em desenvolvimento. Mas você só vai transferir o recurso que é transferido para uma empresa para transferir para manutenção desse serviço dentro de casa. Agora, em relação à plataforma paga, se você decidir por uma plataforma em que você vai remunerar um prestador de serviço para ter a solução dele funcionando, quais são as vantagens? Geralmente, os sites eles são mais robustos. Eles já foram testados e avaliados por diferentes tipos de operação e tendem a ser mais robustos do que softwares livres. Eu digo tendem porque existem mais detalhes aí que nesse tempo eu não vou conseguir explicar para vocês, mas no final da apresentação tenho os meus contatos e eu fico à disposição para, ao longo dos dias, aí, responder o que eu tiver de conhecimento a respeito dessa robustez e da aplicação em diversos negócios e por que um software livre, em geral e não absolutamente, ele é menos robusto, menos capaz do que, não em todos os casos, mas menos capaz do que um software de mercado. Mas esse software, sendo mais robusto, ele também tem o ponto importante de ter a infraestrutura mantida por essa empresa que desenvolve e fornece a licença do software para você. É a responsabilidade deles manter o seu site no ar. Na verdade, a aplicação é deles, eles precisam fazer o negócio funcionar. Tem a questão do conhecimento de mercado acumulado por essas empresas geralmente fazerem negócios e manterem lojas de negócios completamente diferentes no ar, então eles têm noção de funcionalidades ou de dificuldades que os varejistas têm em diversos ramos de atividade, e isso é um conhecimento que não tem preço. Então eles conseguem naturalmente auxiliar bastante no desenvolvimento do seu negócio, sendo que eles têm informação de mercado suficiente para passar uma mini consultoria de tecnologia. E uma outra vantagem é que, naturalmente, quando você faz o pagamento mensal para essas empresas de desenvolvimento de tecnologia, você tem o ganho de atualizações funcionais. Então, periodicamente, essas empresas disponibilizam novas features do teu negócio. Já está incluído naturalmente naquele preço, mas é essa mensalidade que você paga, você e outros clientes pagam às empresas que propiciam eles manterem uma equipe de desenvolvimento para melhorar naturalmente o serviço que eles prestam para vocês.
Agora, nem tudo são flores, né? Existem as desvantagens em relação à plataforma paga. Talvez a mais importante a longo prazo é a questão da personalização. Né? Você tem, por ser um software que atende diversos mercados, ele não é tão disponível assim e acaba tendo, por vezes, o desenvolvimento restrito quando a gente fala de personalização, não de atendimento às funções básicas que o negócio requer. Mas quando você vai para a personalização, é um negócio que não costuma ser muito bem recebida essa informação dentro das empresas e, naturalmente, você vai ter que detalhar e, eventualmente, isso pode gerar um investimento, a necessidade de investimento adicional. Mas, mesmo assim, você ainda vai ter restrições em relação ao software livre. Em investimento e em velocidade. Né? Uma outra desvantagem é com relação a dinheiro. Né? Você tem um investimento de setup diferente das plataformas free, que você não paga a entrada na licença. O início do seu projeto não é financiado por um investimento de setup. E você também tem que fazer os pagamentos de mensalidade. Aí você tem um modelo de mensalidade que é sobre page views, que é a quantidade de páginas consumidas no servidor para todos os usuários que entram no site de vocês, ou o modelo de cobrança sobre CPA, né? Que é o Revenue Share, que é um percentual definido pela receita real do seu negócio. Tem empresas que cobram 1, 2, 3, 5% sobre a receita. Qual que é melhor, page view ou CPA? Não dá para falar abertamente se tem um modelo melhor, porque ele tem que se encaixar na sua estratégia de negócio e depois você coloca isso no planejamento financeiro. E aí consegue até fazer um modelo de se um, se outro, para saber qual que é mais vantajoso no início da operação e mais vantajoso no final da operação. Isso se você definir por uma plataforma paga. E o que você deve esperar dessa solução? Bom, você deve esperar obter conhecimento. Essa é a principal questão que, sendo plataforma paga ou open source, você mantendo a estrutura de desenvolvimento em casa, você precisa conseguir mapear o comportamento do consumidor. Seja o comportamento dele de compra, que esse é mais simples, seja ele o comportamento de navegação. Esse é um pouco mais complicado, mas é possível. Então, à medida em que você tem capacidade de captar essa informação e depois tabular essa informação, você consegue entender melhor qual é o tipo de pessoa que ronda e que navega no seu negócio. E conhecimento de consumidor é o que vai te diferenciar do e-commerce de sucesso e do e-commerce falido. Porque é ali que você vai conseguir gerar receita em cima do comportamento do desejo de compra do seu consumidor. Os consumidores têm pistas, muitas delas. Cabe a você, como gestor, conseguir captar essas pistas e transformar isso em ações, em campanhas, em promoções relevantes para o consumidor. O que mais você pode esperar da solução? A capacidade de fazer campanhas, de fazer promoções diferentes, de conseguir colocar essas campanhas no ar, de conseguir medir os acessos, os cliques, as vendas, a performance em geral dessas ações. Outra questão que você precisa esperar dessa solução é a questão da estabilidade. Então, sendo software livre ou sendo empresa, o software pago, você precisa ter um site estável que não saia do ar e que não faça você perder dinheiro. Né? Geralmente os problemas de aplicação não são o site fora do ar, mas é o conjunto da obra que pode permitir que o seu site saia do ar. Mas, você também tem outros problemas que são em relação à dificuldade de navegação, dificuldade de fechar pedido, dificuldade de abrir páginas. Em todo momento que você cria dificuldade para o consumidor, em 2 cliques ele sai da sua página e dificilmente ele volta. Você gastou um baita dinheiro para trazer o cara para o site. E de repente você pega esse consumidor por inaptidão da tecnologia, significa que você ou escolheu mal, ou precisa conversar bem de pertinho com o fornecedor de serviço. E você precisa esperar que essa relação com a plataforma ela seja de continuidade do negócio.
De novo, se você escolhe mal da primeira vez, e escolher mal está diretamente ligado a não saber exatamente qual que é a estratégia a longo prazo que o negócio vai ter. Mas já que se você escolher mal e precisa fazer uma troca de tecnologia, não existem trocas de tecnologia, seja ela de front-end e de back-office, mas são tecnologias primárias do negócio. Não existem alterações de tecnologia sem traumas. Traumas operacionais, que a sua equipe vai precisar reaprender a trabalhar dentro do novo software, mas pode incorrer até em questão de traumas culturais. E você começa a comprometer a estabilidade e a rentabilidade do seu negócio. E a continuidade no negócio também tem a ver com a necessidade de novos investimentos. Se você tem que trocar a solução, significa que você vai ter que fazer um novo aporte de recurso, um novo setup, e além do trauma operacional e cultural, vem um prejuízo financeiro e fazer essas trocas. Não há contratação de serviço que não tenha que ter a injeção de capital. Então, por isso que é importante planejar, planejando, sabendo das necessidades, tomar a decisão correta na hora de contratar um fornecedor de plataforma ou front-end, como você quer. E considerando essas questões, é importante pensar que essa relação ela tem uma importância singular no negócio entre você e a sua plataforma. Porque ela quem vai lhe permitir criar um portfólio de clientes, é ela quem vai permitir que a experiência do seu consumidor de navegação seja uma experiência agradável, leve, rápida e vai transformar a opinião do consumidor em uma opinião positiva. E a opinião positiva do consumidor, leia-se dinheiro em caixa da empresa a curto, médio e longo prazo. Então, eu fiz uma frase aí para vocês pensarem, que é: escolher o fornecedor para fornecer serviço de plataforma e front-end deve ser encarado como um casamento entre o empreendedor e a tecnologia. Por isso, você precisa estudar muito bem a noiva antes de fazer a contratação, o casamento. Porque a separação é dolorosa. Dolorosa financeiramente, dolorosa estruturalmente. Então, pense na tecnologia de front-end e de back-office como um casamento nessa relação entre o empreendedor e a tecnologia. Então, basicamente é isso. Seguem os meus contatos caso tenha alguma informação que eu não passei com muita clareza para vocês aqui, ou alguma nova dúvida, ou, enfim, para qualquer questionamento, qualquer tendência, fiquem à vontade de me contatar, tem e-mail, telefone, estou à disposição para poder solucionar as dúvidas de vocês